Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste domingo, dia 26 de outubro de 2025. O noticiário do Internacional pegando fogo, teve ataque de um dirigente para a imprensa e recado dado para o torcedor colorado. Será que alguém ainda cai nessa? A gente vai falar sobre isso, a tentativa do Internacional de lotar o Beira-Rio e mais promoções para o jogo do próximo final de semana contra o Atlético Mineiro. A situação que fica o Internacional com essa rodada do Campeonato Brasileiro poderia ter sido pior. A gente também vai trazer detalhes sobre isso e a gente fala sobre a postura que Ramon e Emiliano podem adotar nos próximos dias, o tom de cobrança com o grupo de jogadores do Internacional. Tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. Esse conteúdo e todos os outros sempre com apoio de KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, kto.bet.br. Se tu não tem registro ainda, meu link tá no primeiro comentário fixado desse vídeo. Entra lá, faz o teu registro pelo meu link, que dá uma força enorme aqui pro canal, e bora dar uma brincada com juízo, com responsabilidade, porque o site é proibido para menores de 18 anos. E quero falar também de Mais Ágil Assessoria. Final de mês, tu já pagou todas as suas contas desse mês de outubro, mas tá precisando de um cascalho a mais? Tá precisando de uma grana no bolso? Chama o pessoal da Mais Ágil que eles vão te ajudar com o teu FGTS, teu fundo de garantia, aquele valor que fica preso a uma conta junto ao governo, tu não sabe como sacar, e em até 1 hora esse valor a Mais Ágil vai botar na tua conta via Pix. Então chama o pessoal da Mais Ágil, lembrando que o governo já anunciou mudanças em relação ao saque do FGTS, do fundo de garantia, então vão ter limitações a partir das próximas semanas, então corre agora para não perder tempo. O WhatsApp tá na tela e o link do WhatsApp deles também tá no primeiro comentário fixado desse vídeo. Gente, vamos lá, o Internacional de folga neste domingo. Chegaram ontem, né, os jogadores e a delegação do Internacional. Alguns ficaram no Rio de Janeiro, porque hoje foi dia de folga. O Inter se reapresenta amanhã, 13h30 da tarde, no CT Parque Gigante. Vai ter a semana inteira, porque é semana de Libertadores e Sul-Americana, para trabalhar pensando no Atlético Mineiro, adversário do próximo domingo, que é um adversário também direto na briga contra a zona de rebaixamento. O Galo acabou ganhando nesse final de semana, um resultado que não foi bom para o Inter, 1-0 contra o Ceará, um gol bem no início do jogo. O Galo foi para 13º com 36 pontos. Um resultado importante é a derrota do Bragantino em casa para o Vasco da Gama, 12º com 36 pontos também. A própria derrota do Ceará para esse Atlético Mineiro, o Ceará tem a mesma pontuação do Internacional. O Santos pontuou, isso não foi bom para o Inter, tá? Diria que é o único resultado negativo. O Santos, em boa parte do jogo, esteve perdendo para o Botafogo hoje lá no Rio de Janeiro, mas acabou arrancando um empatezinho, fica 32, 3 pontinhos atrás do Internacional, e o grande resultado foi a derrota do Vitória, que estava empatando, seria um resultado muito ruim para o Inter, o Vitória pontuar, por mais que estivesse jogando em casa contra o Corinthians. Foi um jogo bem lá e cá, tá? Teve oportunidade do Vitória até, quem sabe, ganhar do Corinthians. O Vitória acabou perdendo ainda bem para o Internacional, segue na zona de rebaixamento a 4 pontos do Inter. Então, basicamente, entre Inter e zona de rebaixamento, nada mudou, só que o Inter perdeu essa rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter fica a 4 pontos da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, aí sim, o Inter pode abrir uma distância maior e melhorar o seu ambiente, pelo menos melhorar em relação a ele mesmo, tá? Porque no domingo, 18h30, o Inter pega o Galo no estádio Beira-Rio. O Vitória, no sábado, às 4 da tarde, enfrenta o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, enquanto a equipe do Santos recebe na segunda-feira o Fortaleza. Aí tem boas condições de vencer. Por mais que o Fortaleza tenha vencido o Flamengo nessa rodada, né, tenha dado, entre aspas, um respiro, ainda tá nessa briga, tá com 27 pontos, é o 18º, mas eu acho pouco provável o Fortaleza fazer frente, por mais que o Santos seja um time também muito fraco, mas jogando em casa, com apoio do torcedor, precisando escapar dessa situação. Se o Santos vencer é terrível para o Inter, a não ser que o Inter vença o Atlético Mineiro dentro do estádio Beira-Rio. Inclusive, o Inter tá fazendo muitas promoções pro seu torcedor, tá? O Inter tá tentando lotar o estádio Beira-Rio no jogo contra o Galo no domingo às 18h30. Mais promoções foram anunciadas pelo clube nas últimas horas, tá? Os sócios das modalidades Carteira Vermelha, Cadeira Locada, Parque Check-in e Patrimonial Clube, além da entrada de graça no Beira-Rio, vão poder levar um acompanhante ainda de graça.
Os sócios das categorias Campeão do Mundo, Nada Vai Nos Separar, Academia do Povo e Parque Ingresso terão ingresso cortesia, né, de graça, 0. Além disso, serão disponibilizados aos não sócios ingressos por apenas R$20 em todas as áreas livres do Beira-Rio. E por fim, vai ter desconto na venda dos ingressos das cadeiras locadas, tá? Que vão custar entre R$50 e R$70 para os sócios, a depender da modalidade, e R$80 para não sócios, tá? Sócio campeão do mundo, por exemplo, cadeira locada vai pagar R$50. Nada vai nos separar, vai pagar R$70. E não sócio vai pagar R$80. Então, o Inter tentando chamar o seu torcedor para lotar o Beira-Rio nesse jogo do final de semana. Acabou sendo o grande fato do dia, tá, gente? A manifestação de um dirigente do Internacional. Antes eu quero pedir para tu te inscrever aqui no canal, tu que não é inscrito ainda, tá? Se tu tá vendo esse vídeo e não é inscrito, só apertar no botãozinho de inscrever-se que é de graça e tu dá uma força enorme pra gente seguir com os conteúdos diários aqui. Não tem folga no canal, 365 dias do ano, 2 vídeos por dia, às vezes 3, às vezes até 4. Então te inscreve aqui no canal e deixa o teu like nesse vídeo. Bom, para quem não acompanhou, o vice de futebol do Internacional, José Olavo Bisol, foi às suas redes sociais na tarde, final da tarde deste domingo, e se manifestou, tá? E é uma manifestação bem curiosa e controversa do vice de futebol do Inter, que vem desempenhando um trabalho muito ruim, assim como todo o departamento de futebol do Internacional. Ele foi às suas redes sociais e disse o seguinte: o torcedor está sofrendo, e nós também. Cada derrota dói, mas ninguém aqui se esconde. Trabalhamos dia e noite para mudar esse cenário, com humildade, cobrança e compromisso. O Inter é maior que qualquer pessoa ou fase. Depois, num tweet seguinte, ele puxou um fio, como a gente diz no Twitter, né? Colocou: já fizemos autocrítica, reconhecemos erros e seguimos firmes na busca por soluções. Mas é importante, não se deixem contaminar por quem distorce a verdade em busca de engajamento. Muitos falam sem compromisso com o clube, movidos por interesses que nada têm a ver com o Inter. Depois, o momento pede união e não divisão. Direção, jogadores e torcida, juntos somos mais fortes que qualquer crise. Com verdade, trabalho e o apoio da torcida, vamos virar essa página. Seguimos acreditando, sempre ciente dos desafios. Momento propício para especulações e inverdades, baixando o nível das informações, muitos querendo achincalhar o clube e a honra das pessoas. Cobranças internas são permanentes e o clube nada deve aos atletas. O que combinamos está absolutamente em dia. Muito além do momento que vivemos, este é o foco do momento. Precisamos entender e debater os desafios para os próximos anos. Não tem que pensar os próximos anos, tá, Bisol? Tem que pensar 2025 ainda. Somos a 13ª folha do futebol da Série A e a 12ª em investimentos. O problema é mais profundo. Gente, analisando rapidamente, tá, essas palavras do Bisol. Primeiro o segundo tweet, tá, que fala da autocrítica, que tem gente que distorce e busca engajamento. Mais uma vez, a direção do Inter tá tentando procurar um inimigo imaginário. Agora tentando jogar o torcedor contra a imprensa que traz informações, tá? Cara, isso não vai levar o Inter a lugar nenhum, porque o torcedor não vai pro Beira-Rio domingo porque o Bisol disse que a imprensa está fazendo algo contra o clube, o que é uma mentira, é uma acusação grave e mentirosa do Bisol. O torcedor vai pro Beira-Rio no domingo, Bisol, pela camiseta do Inter, pela camiseta, pelo tamanho da instituição, porque o torcedor sabe que só ele na arquibancada tem alguma possibilidade de dar bafo na nuca dos jogadores para os jogadores começarem a correr em campo, que é o que o senhor e todo o departamento de futebol do Inter não tem conseguido fazer nesse ano de 2025. Depois o Bisol diz o seguinte, é bastante groselha aqui, tá? Momento propício para especulações e inverdades, baixando o nível das informações, muitos querendo achincalhar o clube e a honra das pessoas. O clube nada deve aos atletas. Mentira, o clube deve direito de imagem que foi renegociado para ser pago ao longo dos próximos meses. Ou seja, o Inter deve direito de imagem. E é um erro dele e da direção o Inter estar devendo direito de imagem para os jogadores. Os jogadores, óbvio que têm responsabilidade, estão muito mal, mas tem um contrato. Tem um contrato que tem valor de CLT na carteira e valor de direito de imagem. Eles estão devendo direito de imagem e renegociaram. Não tem nada de mentira nisso. E ele está atacando claramente e, obviamente, aqui o Alexandre Ernst, que falou dessa informação hoje mais cedo e a gente repercutiu também aqui no canal.
A informação do Ernst nada tem também relação com o direito de imagem atrasado, porque essa informação é de um mês atrás. A questão que o Ernst está dizendo é que pegou mal no vestiário entre os jogadores a questão do direito de imagem estar atrasado. São duas coisas diferentes, tá, Bisol? E aí ele fala ali, somos a 13ª folha do futebol da Série A e 12º em investimentos. Isso não exclui o fato de que o Inter fez o investimento pelo Richard, de que o Inter pagou 9 milhões e meio pelo Ramon, nem terminou de pagar, e emprestou ele pro Vitória, que agora é concorrente direto do Inter contra a zona de rebaixamento. Que o Inter pagou 12 milhões no Tabata e nem terminou de pagar o Palmeiras ainda, o Palmeiras já tá enchendo o saco. Que o Inter pagou 4 milhões e meio pelo Thiago Maia, que não tá jogando nada. Que óbvio que foi uma grande contratação, elogiada, mas não tá jogando nada e pagou essa Babilônia. Quer dizer, não pagou essa Babilônia, né? Tá devendo e o Inter tá virando chacota nacional por conta dessa desorganização do clube. Fora outros nomes, Juninho, 9 milhões... Tem vários outros nomes que a gente poderia citar aqui, mas eu teria que ficar meia hora aqui falando de cada nome. Então, cara, o Bisol ele tá dando um discurso completamente descolado da realidade do Internacional. Inclusive ontem ele deu uma entrevista, procurem, ele deu uma entrevista para Amazon Prime, pro repórter Mauro Naves, lá no Maracanã, antes da bola rolar, em que agora ele tá dizendo que é ciente dos erros da direção, enfim, e que fazem autocrítica, mas nessa entrevista pro Mauro Naves só faltou botar no dos jogadores, porque ele mesmo disse nessa entrevista. Ele disse na entrevista de ontem para a Amazon Prime, antes do jogo. Ele falou, sabe o quê? O Bisol disse que eles não imaginavam que aconteceria isso, que o Inter focou nas Copas, dando a entender que é por isso que o Inter não tá tão bem no Campeonato Brasileiro. E nessa entrevista, em 2 minutos de resposta, ele não fala em nenhum momento da autocrítica da direção. E aí? Então agora é muito fácil falar, né? E eu tenho certeza, porque eu acho que o Inter não vai cair, já falei isso. O Inter não vai cair, dia 7 de dezembro eles vão pro microfone que nem leão atacar todo mundo. Tenho convicção. E talvez isso só não aconteça porque eles não querem dar motivo para dizer que a gente tá certo, mas a gente sabe que isso é tendência de acontecer. Olha só, gente, as respostas do Ramon e do Emiliano ontem deram um tom de que eles entendem já que chegou o momento de chutar a porta do vestiário. E a gente diz, óbvio, no sentido figurado, de cobranças mais fortes também dentro do vestiário. A fala do Emiliano de que precisa de homens no elenco para encarar esse momento, do Ramon de que falta ímpeto, determinação e coragem para o grupo de jogadores nesse momento, são falas muito fortes que entraram, obviamente, dentro do vestiário do Internacional, e essa semana vai ser decisiva para isso, para a gente também entender no jogo contra o Galo como que esse Inter vai entrar em campo. Se vai ser um Inter diferente em anímico também dentro de campo contra o Atlético Mineiro no domingo às 18h30 no Beira-Rio. Porque me parece, por essas respostas, que eles vão dar aquele famoso chute na porta do vestiário, dar uma acordada em todo mundo, porque eu acho que talvez, pelo que a gente viu do Inter em campo, dos jogadores, parece que também não entenderam o momento que a equipe e que o clube está passando e está vivendo nessa reta final melancólica de ano de 2025, tá? Então vamos ver como é que vai ser isso, vamos ver como é que vai ser essa atitude. O Inter tá bem incomodado, a direção tá bem incomodada com diversas questões, com as próprias críticas da imprensa e da torcida, acham que tá demais e já tinham falado isso há alguns jogos atrás também, não é de agora isso, tá? Por exemplo, estão muito incomodados também com os jogadores, e por exemplo o Bernabé foi muito cobrado pelo pênalti que ele fez lá em Salvador contra o Bahia, muito cobrado, chegou em vias de ser multado e acabou não acontecendo, tá? Então a cobrança interna de fato ela existe, tem que ver como é que ela tá sendo realizada no dia a dia e por quem, né? Mas enfim, é um momento de como até o Alan Patrick, a única parte que eu concordo com o Alan Patrick do que ele falou ontem, um momento de união, deles se unirem lá dentro, porque eles têm que tirar o Inter dessa situação. Eles colocaram o Inter nessa situação. E agora é obrigação deles tirar também. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado, tá? Beijão, um abraço e até a próxima.